Bem-vindo todos. Estamos começando o nosso webinar. Estamos só esperando alguns minutos até que as pessoas possam terminar de se conectar aí. Vamos aguardar mais alguns segundos, um minutinho, e a gente já começa. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser já pode ir colocando alguma coisa no chat que tem aí, ao lado direito da tela. E a gente já começa em um minutinho. Temos aí algumas pessoas entrando. Só vamos dar mais um minuto para mais algumas pessoas que estão terminando aí de entrar. Bom, pessoal, já tem algumas pessoas conectadas. A gente vai começando aos poucos e aí ao longo da sessão o resto do pessoal vai se conectando. Bom dia a todos, obrigado pela participação no nosso webinar de hoje. Vamos conversar sobre a Black Friday e LGPD. Me apresento, sou Augusto Sorge, Country Manager da Emblu Brasil, e hoje comigo vai estar o Sudan Trevisani, que é o diretor-geral da Go-to-Marketing, e o Denis Youngboe, co-founder da Go-to-Marketing. Eles estão entrando aí. Oi, pessoal, tudo bem? Apresentem-se. Bom dia. Fala, Augusto, tudo bem? Tudo bom? E aí, Denis, bom dia. Denis está no mudo. Está no mudo. Bom dia a todos. Agora é um prazer estar aqui. Né? Bom, e aí, pessoal, como vocês estão? Como é que estão os preparativos aí para a Black Friday? Já estão se preparando para a LGPD. Esse é um ponto também importante. E é claro, como o Augusto comentou, do lado direito vocês têm a opção de fazer suas perguntas, os seus comentários no chat, tá? Durante a nossa explanação, a gente vai colocar algumas perguntas para vocês, tá? Vai ser automático, também vai estar direcionado. E ao final, a gente vai fazer um fechamento aí, aberto com questionamentos de vocês, aí tirar algumas dúvidas que possam ocorrer, tá bom? Bom, pessoal, a ideia é a gente bater esse papo mesmo aqui, tem bastante conteúdo que a gente vai abordar. O Denis e o Sudan são aí da Go-to-Market, já tem muita experiência de mercado, já passaram por diversas empresas, conhecem bastante de omnicanalidade, e-mail, SMS, push, já trabalharam diretamente com isso, já atenderam diversos clientes, então tem bastante bagagem e conteúdo para explanar para vocês. Eu tenho alguns cases que eu trouxe depois para mostrar também, para ilustrar um pouco a nossa conversa, e a gente vai focar nos cases principalmente em como aumentar a base de dados, clientes que fizeram isso de forma consistente, para usar na Black Friday, como trabalhar um pouco em ativação de contatos e depois extrair o melhor disso em resultado, focando hoje em campanha para Black Friday, pensando também na adequação à lei de proteção de dados. Então, eu vou deixar a palavra agora com o pessoal da Go-to-Market, que eles vão explanar um pouco. O Denis aí vai falar um pouco para vocês dessa bagagem toda aí, iniciar o conteúdo. Vocês podem fazer perguntas ao longo do webinar aí no chat, mas no final a gente abre também para conversar um pouco e bater um papo com vocês do que vocês quiserem falar. Eu vou tirar aqui... Bora lá. Aí, pronto, acho que a apresentação do... Vamos me colocar no mudo aqui? Pode ir. Conversando. Perfeito. Isso aí, bora lá. Manda bala aí, Denis. Bom, agradecer primeiramente a todos vocês, né? A oportunidade aqui, a gente vai fazer como se fosse um bate-papo, sair do tradicional, não queremos ser uma empresa que vai ficar repetindo, entrando tanto nos detalhes de cada ponto. Na verdade, é elucidar as ideias, trazer informações, inovações para vocês e esclarecer pontos que são interessantes e que muitas vezes passam despercebidos, né? Então, agradeço ao Augusto a oportunidade, já fez todas as apresentações, e a gente vai entrar agora no assunto do momento, que é o Black Friday. Para quem ainda
não se tocou. O Black Friday vai ser bem atípico, né? Vai ocorrer no dia 27 de novembro desse ano, tá? E como todos sabem, é uma data que normalmente inaugura uma grande temporada de promoções, tá? É onde tem grandes campanhas com descontos muito significativos em diversos tipos de categorias. Espantem-se, porque, na verdade, a maioria das pessoas pensam é só aquela questão de eletroeletrônico, celulares, computadores e tudo mais. Não, é tudo que é possível comercializado no e-commerce e fora do e-commerce estão utilizando o Black Friday. Então, roupas, calçados, livros, assim por diante. Qual que é o principal mote do Black Friday? Não se esqueçam, é sempre os maiores descontos nesse sentido. O público está muito mais seletivo, ele pensa na sua economia, principalmente nos momentos atuais, com o Covid, com a mudança que ocorreram de uma forma da economia em geral. Fora isso, né, existe aquele aspecto físico do estresse de você se locomover, de você fazer várias pesquisas, de você fazer um acompanhamento que gera um cansaço. Você vai sair da empresa, vai ter que pensar em alguma coisa com aquele desejo, aquele impulso de compra, né? E como eu falo assim, não está mais unicamente no modo de compras online. Existe tanto no online quanto no offline. Você vê as lojas abrindo com aquelas grandes banners, com aquelas faixas, falando aproveite o Black Friday agora, ou seja, sempre há um encontro dos dois meios, online e offline, com essas situações, né? E é engraçado que a gente para pensar nisso daí quando está chegando muito dentro do período, né? A gente esquece que, na verdade, e junto com pesquisas, até mesmo segundo o Google, recentemente, eles falaram que assim, o número de buscas que ocorreram desde o ano passado para cá foi um volume extremamente atípico, né? Todo mundo se voltou para o mundo online, até mesmo por conta do Covid. Ou seja, olhando as principais categorias, né, das 19, comparadas às 29 macro categorias pesquisadas dentro do próprio Google, nesse sentido, todas praticamente já superaram a sua marca de buscas do ano passado, foram extremamente além, né? Exemplos, a questão de móveis e decoração, que esse ano bateu 22%, na verdade, teve 51% acima do que foi efetuado no ano passado, assim como outras categorias de alimentos e bebidas, o assunto de cupom, de cashback, e uma grande tendência que está ocorrendo e de busca, principalmente, é pelas questões de frete grátis, né? Esse é um ponto que muitas empresas estão se voltando, oferecendo de alguma maneira, embutida ou não, a questão do frete grátis, mas ela que surpreendeu até então com 118% de taxas de buscas acima comparado ao ano passado. Veja que loucura que vai ser essa Black Friday nesse sentido. E questionar as pesquisas aí dizendo que essa vai ser a mais digital da história, né? Tudo devido à pandemia, né? Exatamente. Tudo devido à pandemia. Ela foi, na verdade, um gatilho, né? As pessoas, muita gente já tinha o contexto de utilizar as redes sociais, de usar o smartphone e tudo mais, mas ocorreu um boom fenomenal, né? Onde você vê que muita gente saiu do negócio offline, foi para o negócio online, muitas e-commerces foram abertos nesse sentido, muitas oportunidades, lives, vendas, tudo começou a se voltar para esse canal digital. Então, assim, é uma coisa que não foi esperada, mas foi muito bem-vinda, principalmente para vários setores do mercado nesse sentido. Teve mudanças de perfis, teve mudanças de comportamento das pessoas, o consumidor ficou cada vez mais criterioso, mais cauteloso nesse sentido, ele pesquisa mais, ele consulta, ele avalia. Então, assim, até mesmo, né, observando aí as informações e a entrevista que foi feita recentemente, uma matéria que eu trouxe aqui para vocês só como um insight, a própria diretora de negócios da Google, nesse sentido, a Gleide Salvanha, ela fala assim que esse crescimento não se refere a compras antecipadas. O pessoal não está pesquisando meses atrás para já sair comprando antes da Black Friday. Pelo contrário, né? Porque isso também seria muito ruim para as promoções. Ou seja, imagine você já comprar uma coisa com valor muito mais barato antes, o que sobra para o Black Friday? Não sobraria nada. Então, ela entende que o quê? O pessoal
o público em si está consultando antes para comparar preços, fornecedores, a parte das entregas nesse sentido, né? Porque ele está ficando cada vez mais maduro nessa situação, né? Não é mais aquele cara que só se encanta e já sai comprando, não. O perfil do consumidor agora é diferente, já evoluímos, é o consumidor 4.0, né? Que é o que o pessoal já tem comentado já faz um certo tempo, e é legal fazer uma pesquisa sobre isso, né? Além disso, o que a gente pode ver? Que as consultas em relação a essa data, desses contatos que estão cada vez mais cautelosos, já estão com foco, na verdade, na pesquisa por preços mais baixos com antecedência. Ou seja, ele já está querendo observar o melhor produto, com as melhores condições de entrega, com o menor preço possível, né? Então, ele já vai chegar, por exemplo, se tinha algum e-commerce, ele já fez um primeiro apanhado, uma primeira pesquisa muito mais cautelosa, criteriosa, avaliou o produto, tudo mais, para chegar já com um fator de decisão. Então, a Black Friday hoje, eu tenho uma expectativa que seja muito boa, apesar de todo o cenário que está apresentando, porém, é aquela coisa que, assim, o cliente não vai mais perder tempo em pesquisas, ele já vai chegar preparado. Então, assim, quem vai fazer divulgações já tem que chegar com ofertas mais matadoras, com ofertas que já sejam direcionadas e que já falem com o seu público que já está engajado, né? Os que não estão engajados é um trabalho que tem que ser feito bem previamente, né? E de encontro a isso, nós temos alguns aspectos, né, que são importantes também, que a gente não pode esquecer, que é justamente a questão da LGPD. Pegou muita gente desprevenida, tem muita gente que se preveniu, mas aquela questão, já está valendo, não está valendo, o que é LGPD e tudo mais? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre esse tópico, mas a ideia é a gente contextualizar, não é ficar no teórico, tá? Mas só para vocês entenderem, a LGPD é uma lei que veio complementar, né, ao Marco Civil da Internet, que é a questão de lei de proteção de dados pessoais, tá? Ou seja, o meu nome, o meu e-mail, meu telefone, endereços, localizações geográficas, raça, etnia, enfim, qualquer tipo de informação que uma empresa detém é um dado sigiloso, é um dado importante, tem que ter cuidado, tem que ter segurança, e aqui a autoridade, nesse sentido, ela preza pela privacidade, tá? Então, resumidamente, ela veio para complementar o marco, né, do oficial da internet. Ela é uma derivação da lei europeia, regulamentadora europeia, nesse sentido, que tem regras específicas sobre como fazer o quê? A coleta desses dados. O que eu posso coletar? Como que eu faço essa coleta? Como que eu vou armazenar, guardar esses dados? E eu posso compartilhar essas informações? É pertinente? Ou o que eu tenho ali fica restrito somente àquela empresa, àquela situação, né? Então, só para vocês terem uma noção um pouquinho mais clara, que eu sempre vejo, e recentemente, até nos fóruns que eu participo e tudo mais, sempre há grandes discussões sobre isso. Temos parceiros que trabalham com isso e tudo mais fortemente, que visam esclarecer. Então, a principal função é proteger os seus dados de direitos, ou seja, sua liberdade, sua privacidade, o seu livre desenvolvimento e sua personalidade. Ou seja, você, perfil, pessoa, tem que estar preservado nesse sentido. E as empresas têm que se preocupar com os seus princípios, que seria, para qual finalidade eu vou usar aqueles dados, como que vai ser a adequação, qual é a necessidade oficial do que eu estou pegando desses dados, quem vai ter o livre acesso a eles, qual é a qualidade desse dado, transparência, segurança, prevenção, nesse sentido, né, segurança e prevenção, para que não tenha algum tipo de vazamento ou que gere alguma situação complicada, jurídica e civilmente, né? Pensando nesse sentido, a questão da responsabilização e as prestação de contas, tá? Ou seja, é garantir, em resumo, que a titularidade desses seus dados pessoais tenha, primeiramente, o seu consentimento, cliente, consumidor, pessoa, no sentido, e também prever as penalidades no caso do seu descumprimento, tá?
Até aqui, eu acho que muita gente já ouviu, já foi atrás dessas informações. Posteriormente, posso compartilhar links de sites, de fontes de confiança. Tem a lei também publicada online, se vocês quiserem também compartilho com vocês. Sempre aquela dúvida, pô, mas já está vigente a lei, já está tendo cobranças, já está tendo auditoria e tudo mais? Pessoal, não esqueçam que a LGPD não se restringe a um único órgão federal. O PROCON, dentre outros órgãos, também funcionam se baseando nessas leis e nessas conformidades. Tá? Então, assim, como eu falei, é um complemento de situações, de leis que já existem, né, e que estão aí para ajudar cada vez mais a defender o cidadão nesse sentido, as suas informações, e, é claro, a gente quer evitar que ocorram diversos tipos de situações, tá? Pensando na segurança e na política na internet propriamente dito, o que ocorreu desde, teoricamente, 2018 para cá de uma forma muito significativa? Primeiramente, a revisão das políticas de privacidade de todas as empresas, de todos os programas, de todas as situações. A política de privacidade, ela serve para informar as pessoas de tudo que vai acontecer, o que vai acontecer com os seus dados, como que eles vão ser coletados, e assim por diante, como eu falei anteriormente, como a LGPD. Mas muita gente esqueceu dessas informações. Ainda há muitos sites que não têm essas políticas claras, que não fizeram jus ali às informações, que não comentam e não direcionam corretamente o que vai fazer com esses dados, e às vezes captura de tudo, mas esquece mas espera aí, o que você vai fazer com isso? Né? Meu nome, meu endereço, meu cartão e assim por diante. Então, vocês já devem ter recebido diversos e-mails de grandes empresas, Facebook, das redes sociais, Spotify, dentre outras empresas, de banco, por exemplo, né, qualquer agência bancária nesse sentido. Recentemente mandam e-mails falando, olha, estamos fazendo adequações às nossas políticas de privacidade e tudo mais. É importante vocês lerem, né? A lista de tudo que vai acontecer e qual o seu papel e qual que é a responsabilidade da empresa nesse sentido. As principais... Oi? O simples envio de um e-mail para um destinatário sobre Black Friday já é considerado uso de um dado pessoal LGPD? Né? Eu vou passar para você falar, mas só para eu comentar também, é o que o Denis falou do momento da captura desse contato, né? Quando ele se inscreveu na sua base, né, ele deu o consentimento para receber campanhas, para receber e-mails sobre promoções, sobre ofertas, sobre conteúdo. Se você tem esse descritivo, né, se o usuário sabe, ele tem deu o consentimento para receber campanha, você está adequado dentro da lei. Mas aí, Denis, você pode explanar um pouco melhor. Justamente esse é o foco, né? Ter o dado, o e-mail já é um dado, já é um identificador, já te mostra você na internet, né? Então, a caixa postal em si é você representado ali na internet. Então, ter este e-mail já é um dado seu divulgado, né? Então, se ele está te mandando alguma comunicação, primeiramente tem sim que avaliar justamente se, primeiro, você entrou em contato com essa empresa, preencheu um formulário, por exemplo, que é um dos principais canais, né, de captura, né? Um formulário online, quero receber uma newsletter, por exemplo, ou se você se cadastrou no site para fazer alguma compra e tudo mais, e ali tem um descritivo, falou assim, olha, você gostaria de receber boletins informativos, cobranças, dentre outras coisas, a partir desse seu dado, você tem que ter ali uma informação, primeiro, descritiva, tá? Explicando o que vai fazer no seu momento de cadastro, e se você autoriza o uso desse dado, ou seja, não é só porque eu fiz o cadastro que a pessoa pode simplesmente pegar e já começar a disparar e-mails, tá? Então, existe sim, muitas empresas fazem, desde o Marco Civil da Internet, existem vários procedimentos que deveriam ser, literalmente, as boas práticas de todas as empresas, mas nem sempre isso ocorre, tá? Literalmente, você tem esse formulário e ter uma caixinha ali, marcando, quero receber ou não quero receber boletins, né? Apesar de estar me cadastrando para uma finalidade, tá? Pra fazer um download de um e-book, ou participar de algum evento, assim por diante. Então, isso tem que estar muito claro.
e o formulário é o principal canal disso. Eu acho que isso já responde um pouco também a próxima pergunta, Denis, que é do Gutenberg, que se com essas novas regras eu posso utilizar os meus dados captados anteriormente a essa lei. Então, se você captou os dados, assim como o Denis está falando, se a pessoa, quando se cadastrou, tinha o consentimento de que ela ia receber campanhas, ok, você pode usar sem problemas. Mesmo que você tenha captado os dados antes da LGPD, se foi captado de forma opt-in, com o consentimento do usuário, e se esse usuário tem ciência de que ele vai receber e-mails, você está adequado dentro da lei. Agora, se você pegou o e-mail do usuário sem que ele soubesse que ele está cadastrado, ou se ele não sabia o porquê que ele estava se cadastrando, o que ele vai receber, e ele não está de acordo, e aí você vai precisar adequar a sua base à lei, fazendo uma ação aí para a sua base, talvez uma reação, um re-opt-in, né? Então, uma campanha para que esses usuários possam confirmar que eles queiram continuar recebendo campanhas, que eles dão o consentimento deles. E só para recapitular, a LGPD é um assunto novo, mas o Marco Civil da Internet não é. Então, isso já era previsto anteriormente, né? Onde a pessoa tinha que dar esse consentimento, tinha que ter essa permissão. Só que existem as práticas, né, e as boas práticas, né? Então, a questão de você fornecer um dado, está esclarecido o ponto do que e como vai ser utilizado aquele dado, essas são as boas práticas. As más práticas simplesmente põe um campo de newsletter, não orienta, não tem informações sobre as políticas de privacidade dentro do próprio site, por exemplo, e aí você pode entender que isso foi uma ação não muito de boa fé, tá? É claro que existe uma maturidade, tem muitas empresas crescendo, estão aparecendo, às vezes, que para muita gente já é um assunto antigo, são públicos novos, né, são novos empreendedores, então eles estão num período de amadurecimento, né, de crescimento, então muita coisa parece que vai ser nova, então sempre vale a pena acompanhar os fóruns, sempre vale a pena ter os entendimentos, ter uma consultoria, nunca esquecer de ter uma assessoria jurídica, tá? Eu acho que isso é um ponto também muito importante para quem trabalha em questão de empresa, porque é onde você vai tirar boa parte das suas dúvidas, certo? Sudão, o áudio. Tem uma pergunta aí do Gutenberg, ele está perguntando, hoje pela captação de novos leads, solicitamos que o comprador me envie o e-mail para que seja cadastrado em nossa base para receber nossas ofertas. Não existe nenhuma caixa para ele habilitar. Isso vai como uma mensagem automática no campo mensagem das compras. E a pergunta dele é, posso utilizar nesse caso o e-mail dele? Vocês querem responder ou acho que já meio que... Augusto, quer se posicionar? Senão eu falo de novo. Seguir, mas a verdade é um pouco... Eu já perguntei. Você põe um campo, receba a nossa newsletter, o usuário se inscreve, ele já está se inscrevendo de boa vontade e está dando um dado dele que é o e-mail e ele sabe que ele vai receber a newsletter. Então, assim, isso é uma prática, tem como ser melhor ainda, que é colocar aquela caixa, descrever exatamente o que ele vai receber, mas ali já está explícito que ele vai receber newsletter e ele está dando o dado dele, não você está captando em algum outro lugar. Então, teoricamente, isso está ok, desde que você envie o que está escrito ali, newsletter. Se você escreveu, sei lá, receba a nossa newsletter, você tem que enviar o que está escrito ali, que é newsletter. E aí precisa ver, compreender dentro da lei o que se configura uma newsletter. Aí já são outros assuntos que depois, pensando no que o usuário pode usar depois, se ele, em um eventual processo, né, justificar que o que ele recebeu não foi uma newsletter. Então, é você se adequar ao que está escrito ali. Se tem um campo receba newsletter e você envia as newsletters, ok. Justamente, esse é o ponto. O tema newsletter são boletins, são notícias, né, são acompanhamentos evolutivos da empresa. Então, você mandar uma oferta que não cabe no contexto de uma newsletter, nesse sentido, poderia gerar uma certa dor de cabeça. Mas tudo isso fica esclarecido dentro das políticas de privacidade, o que acontece, quais são as orientações, e é óbvio que toda a comunicação nesse sentido, desde o marco do marco oficial da internet, toda a comunicação tem que ter um link de descadastramento, tá? Ou seja, o famoso opt-out, que é onde o cliente vai lá, não quero mais receber este e-mail, ele clica ali e com isso ele faz a saída das comunicações.
Caso ele perceba que receba ainda novas comunicações, apesar dessa ação, aí é uma questão técnica e aí questão jurídica também, tá? Mas, assim, a LGPD, ela prevê que o usuário pode ter ação efetiva sobre os seus dados e pedir a qualquer momento que ou ele pare de receber os e-mails ou que os dados dele sejam excluídos da empresa e a empresa tem um prazo de 15 a 30 dias para efetuar essa ação, tá? Caso não faça isso, aí são cabíveis ações legais, tá? Então, dando uma sequência mais rapidamente, então existe nessa questão o processo de coleta de dados, tem os formulários, tem as landing pages, tem redes sociais, chatbots, dentre outros meios de informações, tudo via online, pelos aplicativos, pelos navegadores e assim por diante. Existem os processos de automações, tá? Automações é uma forma de você fazer coisas corriqueiras, que coisas seriam manuais, só que a plataforma ou a ferramenta que a empresa possui faz isso no lugar de um operador. E te ajuda nesse sentido, né? Em que momentos? Por exemplo, quando eu vou acessar um site e a minha senha já está preenchida no meu navegador, são recursos técnicos nesse sentido, aplicativos para você fazer uma dupla validação de acesso, isso é extremamente importante e também vai de encontro com a LGPD, que é aquele famoso 2 fatores de acesso, né? Você põe sua senha, aí ele te manda um SMS, ou te manda ali uma notificação no celular, enfim, para você fazer uma segunda validação, tá? Então, esses são pontos importantes. Eu vou passar agora para o próximo tema, que é justamente onde que ocorre mais essas ações rapidamente, que é a partir de formulários, como eu falei, né? Cadastros rápidos, você preenche seu dado, normalmente é o nome e o e-mail, simplesmente, né? E o maior foco é para você receber comunicados, notícias, boletins, coisas que vêm de blog e assim por diante. Existem as famosas landing pages, né, que agora entrou cada vez mais em uso, que servem justamente para estimular o visitante ali, de uma forma positiva, a gerar uma conversão. O que é isso, na verdade? Por exemplo, os webinars. Se você vai fazer uma divulgação, não é a página do site propriamente dito da empresa. Você está entrando numa página que vai explicar sobre um evento, que vai ter um formulário, que você vai participar, vai receber determinados benefícios, orientações, materiais, assim por diante. Ou seja, tem um foco e esse foco vai te beneficiar de alguma maneira. Ou seja, te gera um resultado positivo para a empresa e para o próprio cliente, tá? Normalmente também ocorre com promoções relâmpagas promoções relâmpagos e conteúdos restritos, e-books, coisas nesse sentido de divulgação. Obviamente, não podemos deixar de falar sobre 2 pontos que também viraram um boom, que é justamente as redes sociais e os chatbots, tá? Redes sociais, todo mundo já está muito mais careca de saber, é onde todo mundo está se concentrando hoje. Hoje, quem tem um celular, dificilmente não tem uma conta de Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, N coisas nesse sentido. Todos eles, só para você entrar, você já faz um cadastro. Ou seja, tem um formulário que você vai ter que fornecer, no mínimo, o seu nome, seu e-mail, você vai cadastrar uma senha, mas você complementa com outros dados, se você quiser, dizendo a sua idade, sua localização, suas preferências, assim por diante. Todos esses dados são dados sigilosos e privados e podem ser utilizados para identificar qual é o seu perfil. Se você é uma pessoa com um consentimento, com uma necessidade, um impulso de compras ou não, se você é uma dona de casa, se você é um operário, enfim, você consegue identificar classes, níveis, perfis e assim por diante. Em cima dessas análises, a empresa pode te ofertar produtos, anúncios bem mais interessantes e persuasivos. Não é por óbvio que você perceba no Facebook e tudo mais, propagandas direcionadas normalmente com coisas que você tem mais afinidade. Se vocês perceberem, lerem ali as informações, eles perguntam se você gostaria de conceder determinados detalhes da sua navegação, por exemplo, para ter ofertas mais atrativas ou mais direcionadas, interessantes ao seu foco, obviamente, Denis, né? deixa eu já aproveitar. E o chatbot, poder falar mais. Desculpa te cortar, e já que você está Claro. falando disso, dessas coletas de dados, e acabou de citar o Facebook, só para a gente fazer um bate-bola mais dinâmico aqui, eu queria até falar, que é o que eu falei até no início lá do webinar, trazer uns cases para vocês, só aproveitar esse momento e já apresentar agora para o pessoal rapidamente.
essa parte de usar as redes sociais, o Facebook também como forma de coleta e aumento de base de dados, e para ser usado também na Black Friday. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui, se você, vou só colocar aqui rapidinho, só para trazer para o pessoal, e aí depois você já continua, que eu acho que tem a ver com esse assunto que você está falando aqui. Então, aumento de base para a gente usar, não só na Black Friday, mas em qualquer momento. Então, eu tenho 2 casos interessantes aqui, um, que é o que o Denis acabou de falar, que é no Facebook, você receber a oferta que é adequada a você, então a gente trabalhar com o Facebook Lead Ads, e o outro é um site, que são os pop-ups dentro do site. Isso funciona muito bem para a captação de novos usuários. Eu tenho alguns cases aqui que eu vou compartilhar bem rápido. O primeiro é dessa empresa, Legião Estrangeira, que é do setor de moda e acessórios. Então, aqui eu coloquei alguns dados rapidinho. Eles atuam desde 2015. A participação online e offline é meio a meio. Eles têm loja física e o e-commerce. A receita é meio a meio. Ticket médio é de $60 da loja. E a equipe de 7 pessoas por online. Tá? E aí eles fizeram um trabalho aqui em Facebook Lead Ads, dentro de automação da Inblue, com eles. Qual era o desafio? Aumentar a base de dados para ação de hot sale. O hot sale é o Black Friday, que acontece em outros países da América Latina, que eles chamam de, como se fosse o Black Friday, mas chama hot sale. Tá? Então eles precisavam aumentar o número de usuários para acionar durante esse período. Como fazer? Então, primeiro eles fizeram Facebook Lead Ads, que eu mostrava rapidamente, mas não só o anúncio, eles criaram um buyer persona, né, com base na interação dos contatos com a marca, e aí com isso eles criaram anúncios dirigidos com essas interações dos usuários. Como? Então, através da coleta de dados de remarketing, aí, que são os interesses de onde o usuário está clicando dentro do site, clicando dentro das peças de e-mail, isso já dá um norte para eles. O usuário que está interessado em bolsa, em carteira, em cinto, em mochila, em bonés, que são os artigos que eles vendem, e aí, com base nisso, com essa clusterização, eles criaram os diferentes anúncios, aí fizeram integração com o Facebook, aqui dentro da Inblue, e aí, nisso, criaram as campanhas de Facebook Lead Ads, já direcionadas para esses buyer personas, e aí já criaram um fluxo de automação, que quando a pessoa interage no anúncio, já traz esse contato, já inicia um fluxo de boas-vindas e de acordo com o anúncio e o que está prometendo ser entregue, e ativaram isso para o Black Friday, e aumentou a base em 68% no período de um mês. Então, numa ação de um mês, através das campanhas do Facebook Lead Ads, direcionadas para buyer personas, com base no que as pessoas estavam interagindo dentro do site, dentro dos e-mails, eles conseguiram aumentar aí quase 70% a base dentro de um mês para ativar na Black Friday, e aí depois tem os resultados de Black Friday. E aí o outro é o on-site, que é a inserção de widgets dentro do site, com banners que você pode colocar aqui promocional, de inscrição, vídeo, widget de WhatsApp, mas no caso aqui do banner de inscrição, então, aqui é um caso que eu trouxe, eu apaguei o nome do cliente, porque eu não pedi para ele, na verdade, o consentimento para usar aqui, não deu tempo, mas aqui embaixo tem um exemplo do banner que foi inserido no site. Ali do lado esquerdo você tem, num período de 10 dias, foram gerados 11 mil novos contatos, um CTR aí de 5,7%, que você teve quase 200 mil visualizações. Então, com simples inserção de um banner dentro do site para captação de uma forma visual através do recurso, um site já linkado também ali dentro do processo de automação, onde a pessoa já recebe depois um fluxo automático de comunicação com base nisso, você gera 11 mil contatos em apenas 10 dias, mais de 1.000 contatos novos por dia. Aqui tem outro exemplo também, aqui aí já saindo do Brasil, trouxe algumas outras rapidamente, aqui um cliente do Uruguai, então também a métrica esse cinza aqui é o banner, então eles tiveram 3 mil registros em 13 dias, 8,7% de CTR, e aí é um banner, te convidamos a descobrir o site, colocou um clique e uma imagem e o logo. Aqui na Argentina, que foi o Mango, um cliente, então a ideia era a solicitação de crédito, com 25% de desconto, e aí esse banner com a imagem ali e o botão de pedir crédito, 1,6 mil ações, CTR de 22,6% em 14 dias. Então, isso, vou tirar aqui, Denis, agora eu vou deixar você continuar, era só para ilustrar um pouco o que você falou de captação de dados e alguns exemplos que eu queria dar usando rede social e usando o site, usando o banner, para trabalhar isso, aumento de base para depois usar na Black Friday.
E eu acho que o mais importante nesse sentido que você mostrou é que as pessoas normalmente entendem que só existe o canal de e-mail, ou só existe o SMS, ou só existe o push. O pessoal esquece que, na verdade, as plataformas, que nem a Blue, nesse sentido, ela faz a integração de todos esses canais para que você mande a melhor mensagem, o melhor momento, para o canal correto do seu cliente, para que você possa ter também melhores resultados. Ou seja, não adianta mandar uma pessoa que normalmente não tem costume de ver o e-mail, né? É mais fácil mandar um SMS ou mandar uma notificação, como você demonstrou nesse sentido, né? E hoje, entrou também a questão dos chatbots, né? Que são recursos novos, que é o WhatsApp, por exemplo, né? Que é o WhatsApp for Business e assim por diante. Tem outros que estão acompanhando essa moda, que servem para você prestar essa assessoria meio que 24 horas, né? De assistência ali para o cliente, né? Tirar suas dúvidas, fornecer um atendimento ali necessário, até que realmente seja vista alguma situação que precise de um contato direto, né? Com a empresa. Então, tudo entrou nesse sentido, só que para todos os canais existe a mesma ideia, políticas de privacidade, LGPD e assim por diante. Então, não tem como não deixar de falar sobre esse ponto, né? Ô, Denis, teve uma outra pergunta aqui. Ah, sim, você já ia falar da pergunta, né? Eu ia te interromper para falar da pergunta, mas acho que você já vai ler ela, né? Vai lá. Sim, eu também estou acompanhando aqui, e é justamente de encontrar essa parte, né? Os formulários do sign-in de opt-in não são considerados adequados à LGPD. Neste caso, é aquela coisa, tem que estar clara a informação, tem que ter a indicação, tem que existir a política de privacidade e tem que fornecer a forma do contato poder fazer qualquer ação nesse sentido de descadastramento, por exemplo. Não é só a questão da entrada, é o que você vai fazer com aquela informação depois que entrou e de eu ter o direito de retirar essa informação mesmo que eu tenha dado previamente. Então, os formulários de opt-in, né, o single opt-in, tem que trazer, assim, na minha recomendação, todos os dados, o que vai acontecer assim por diante, tá? Existe uma outra prática importante que muitas empresas deveriam fazer, que é o double opt-in, né? Mas o que é isso? É como se fosse uma segunda confirmação daquele cadastramento. Ou seja, eu entrei no meu site, eu preenchi o e-mail lá, o formulário com meus dados, falei assim, eu quero receber. Legal. A preocupação são duas. Primeiro, aquele e-mail é verdadeiro, porque muitas pessoas entram e digitam qualquer coisa nesse sentido, e-mail@email.com.br, apenas para poder acessar uma determinada informação da empresa, ter algum benefício nesse sentido, mas não é um e-mail verdadeiro. E a empresa acaba gerando ali um tráfego, um fluxo de campanhas e acaba impactando aquele e-mail falso, né, de uma forma recorrente. Então, o double opt-in, na verdade, são duas etapas. Você faz o cadastro, a empresa automaticamente manda um e-mail falando, olha, eu vi que você fez um cadastramento, você poderia só me confirmar se é isso mesmo, se realmente você tem esse interesse e tudo mais, e dar um explicativo um pouquinho maior do que vai acontecer a partir dali. É somente uma newsletter, ou eu vou utilizar isso também para fazer uso em ofertas, assim por diante, e aí realmente a pessoa faz essa segunda validação. Então, opt-in funciona? Sim, se totalmente esclarecido todos os pontos, mas o melhor seria o double opt-in. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, tá, Matheus? Agora, as preocupações, realmente em relação, como o Augusto pontuou, aumento da minha base versus a qualidade da minha base. Gente, se vocês não perceberam, ou quem já percebeu, aquele famoso ditado, o volume já não é mais documento para nada. Não adianta eu ter uma base de mais de 1 milhão de e-mails se 10% da minha base é o que representa os meus clientes oficiais, aqueles que estão tendo interação comigo, com a minha marca, que são os meus clientes oficiais. Eu estou perdendo dinheiro, estou jogando ao vento as oportunidades nesse sentido e, ao mesmo tempo, posso estar me prejudicando. Sim, prejudicando em que sentido? Vou prejudicar a minha reputação, porque o provedor do cliente, ele é tão mais rigoroso quanto qualquer cliente consumidor 4.0. Ele é ainda até mais, porque ele é um robô. Ele não é uma pessoa que vai ficar pensando se o que você está mandando vale ou não vale muito a pena. Entregabilidade, então, né, Denis? Esse é o ponto, a entregabilidade é o resultado nesse sentido,
mas a gente tem ali o tipo de cliente. Então, assim, eu tentei trazer aqui agora para vocês, nesse slide, algumas ideias de como são os contatos desde o seu início até o seu término, tá? São etapas, são passos que as pessoas seguem nesse sentido dentro da base da minha empresa. Então, tudo começa como um cadastro novo, né? Então, os novos leads nesse sentido são aquelas pessoas que, no momento, não têm nenhum tipo de histórico, não têm nenhuma compra, não têm efetivamente nenhum tipo de interação, estou começando, né? Então, são aqueles contatos que você manda como incentivo, uma promoção com desconto imediato, você que acabou de se cadastrar, agradeço e estou te dando 20% de desconto em determinado produto, serviço, assim por diante. Para quê? Para começar a gerar ali um entrosamento, para começar a gerar um engajamento com esse cliente. Existem uma fase, nesse sentido, muito comum, de warm-up e ramp-up, que é quando a empresa está mudando de plataformas ou você já tem na sua empresa, digamos assim, uma base de contatos, porém, ela não faz parte das suas comunicações, ou seja, você vai começar a inserir esses contatos que previamente, obviamente, consentiram, né, receber de alguma forma as comunicações, nem que seja por cadastro físico, né, formulários preenchidos no balcão da empresa, coisas nesse sentido, ou posteriormente através de ações pontuais para falar assim, olha, você quer participar, você já é meu cliente, mas eu quero saber se você gostaria ou não de receber para que eu possa ou não cadastrar você na minha base, tá? E tudo isso gera uma estratégia, não dá para você pegar, por exemplo, eu não falo com 50 mil contatos, eu vou cadastrar tudo de uma vez e fazer uma única campanha. Não funciona assim. Como eu falei, os provedores são chatos, eles têm restrições, ele pode te considerar, você está fazendo spam, principalmente se você força essa situação de tentar entregar para esse contato que, teoricamente, você nunca teve uma comunicação efetiva. Tá? Existem várias estratégias nesse sentido. Eu acho interessante um bate-papo, se vocês quiserem depois converse com a gente, tá? Mas é importante entender que existe um cenário à parte para quem já tem uma base, mas não sabe o que fazer com ela, uma base de clientes, e que você quer trazer esse offline para o online, tá? Existe aqueles que você já tem... Só para complementar, aí aqui acho que são 2 pontos. Um ponto é esse, o cara está mudando de plataforma, ele tem uma base, e aí ele está migrando e ele precisa fazer esse trabalho correto de gestão, de aquecimento. E aí a outra questão é com a Black Friday chegando, você tem lá uma base, que você falou, essa quantidade, o cara tem 1 milhão de contatos e 10% deles são efetivamente os que compram, clientes, ou enfim, né? O que você faz com os outros 90%? Então, tem um trabalho agora também que teoricamente já deveria ter sido iniciado, quem não iniciou ainda já deveria iniciar, que é a reativação dos contatos inativos, e aí você tem alguns tipos de inatividade, né, são aqueles contatos que pode ser que interagem com as campanhas, mas não tem atividade de compra registrada, ou pode ser os contatos que realmente não tem atividade nenhuma, não abre nenhuma campanha, está na base, recebe, não pediu para sair, mas é um contato morto, não interage há mais de 60 dias, mais de 90, mais de 120, ou nunca interagiu desde o primeiro opt-in dele, nunca abriu um e-mail, ou respondeu, ou comprou, nada. Então, pensar nesses contatos, segmentar a lista e trabalhar em campanhas de win-back, e aí tem diversos, vocês podem pesquisar campanhas de win-back, campanhas de reativação, falar com a Go-to-Marketing para aprender como fazer isso. Tem aí 1 mês, 30 dias, acho, para trabalhar isso. Acho que dá tempo de reativar uma boa parte da base através desse tipo de campanhas. Muitas ferramentas já oferecem essa parte de segmentação, ou outras que você tem mais dificuldade, mas a ideia é você clusterizar a sua base, entender quem não interage e trabalhar para quando chegar a Black Friday, você já esteja uma base reativada e não chegar no momento da Black Friday, sair disparando para a base inteira, tentando extrair, tirar leite de pedra ali, né? Então a ideia é já começar esse trabalho de reativação para quando chegar a 21, né, de novembro, 20 e pouco de novembro, 27 de novembro, óbvio que você não vai mudar de 27, o pessoal já vai começar antes a falar de Black Friday, mas aí nessa semana da Black Friday, sua base já está pelo menos, você ter pelo menos reativado aí uns 10 a 20% desses inativos que você tinha na base.
Sim, sim, esse é um ponto importante, né? Existem esses dois entendimentos para quem nunca utilizou uma plataforma e tem uma base antiga nesse sentido, ou que não tem engajamento, como você comentou, como existe essa expectativa, principalmente em períodos especiais como Black Friday, épocas de Natal, Dia das Mães e tudo mais, e é uma forma de você tentar resgatar contatos nesse sentido e conseguir ofertar alguma coisa relevante para ele. Exato. Se Né? você quiser, posso só mostrar Existe só... rapidinho aqui, Denis, e aí você já pode até trabalhar em cima disso também, um tópico, aí dando sequência junto com as práticas de LGPD, e aí é bem rápido, só terminando a ilustração dessas duas coisas que eu falei, classificação de contato e cluster de vendas. Então, por exemplo, aqui, na Emblue mesmo, a gente já automaticamente já clusteriza os usuários da base em novos, recentes, vigentes, fracos, expirado, inativo. Então, você tem ali uma linha de inativos, ó, que são... Então, aqui você pega essa base aqui, por exemplo, você tem 5.000 contatos que nunca fizeram nenhum tipo de interação. Então, já está pronto essa clusterização. Né? O que você vai fazer? Você vai levar esses contatos inativos até a Black Friday, lá você vai mandar e-mail para eles, então já começa a trabalhar. E outra aqui, cluster de venda. Então, isso aqui, por exemplo, um cliente que é e-commerce, está conectado com o VTEX. A gente já traz aqui um cluster, nunca compraram. 21.000 clientes que você tem na base nunca compraram. Então, como que eu faço para efetivar uma primeira compra e esse cliente está pronto na Black Friday para já ter tido experiência de compra na minha loja e ele voltar a comprar? Então, isso são coisas que já tem na mão e é só você parar, pensar e conseguir trabalhar em cima disso. Pode seguir, Denis. Justo, perfeito. E os extremos, né? Só para a gente concluir esse ponto, que são os contatos que realmente não tem nenhum tipo de interação nos leads antigos, né? Que aí, como você comentou, existe um aspecto mais técnico, mas a gente entende que os provedores, eles acompanham as entradas e saídas dos e-mails, né? Uhum. E o que a gente fala de engajamento é quando um contato, ele abre, interage, clica nessas comunicações. Então, assim, com vários estudos, e existem empresas certificadoras nesse sentido, para quem trabalha um pouco mais nessa área, na área de marketing digital, na parte de e-commerce e tudo mais, que quando a gente fala de engajamento, existe um período que os provedores entendem que aquele e-mail vale a pena ser investido e quando não vale mais tanto a pena ser investido. Então, quando a gente fala de prazos de 15, 30, 60 e assim por diante, é justamente para entender qual é o tipo de perfil que esse contato tem, qual é o tipo de engajamento que ele tem com a sua comunicação. E ainda tem um complicômetro nesse caso, que a gente sabe que provedores, Hotmail, Gmail, Yahoo, entre outros, eles têm uma política que em determinado momento, quando um contato ele nem acessa essa caixa postal, por exemplo, ele pode ser cancelada, né? Ou seja, uma caixa postal que futuramente vai ser uma caixa postal que não existe mais, ou ela pode ser reaproveitada, que a gente chama de e-mails armadilhas, onde o dono do e-mail não tem mais o acesso a essa conta, porém ela continua circulando no mercado, né, os famosos spam traps, que servem para a própria empresa, para esse provedor, identificar se determinada empresa está fazendo spam, porque ela justamente não tem essa proximidade com o cliente, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, com contatos que você não tem nenhum tipo de comunicação, engajamento, por exemplo, há mais de 30, 60 dias. Ô, Denis, tá? eu vou já aproveitar aí, vou soltar uma pergunta para o pessoal aqui, para eles irem respondendo na tela, enquanto você fala que tem base nisso que você está falando, tá perguntando se eles já estão preparando a base de contatos deles aí com os perfis relevantes. Estou soltando a pergunta, o pessoal vai respondendo aí enquanto você explana. Sim, sim, aproveitem, gente. Mas é justamente esse é o ponto, né? Então, assim, quando você vai fazer as suas comunicações, você está interagindo, fazendo vários tipos de disparos, você vai percebendo que o leque e a distância que os contatos vão tendo entre um status e outro vai alterando. Isso é muito claro na plataforma da Emblue, onde você consegue ver ali o status que já é bem classificado. Então, ajuda muito quando você está fazendo alguma segmentação, quando você já está preparando ali alguma estratégia. Olha, com quem que eu vou falar? Com aquele que acabou de entrar, com aquele que acabou de cadastrar, ou com aqueles que já estão tendo um relacionamento legal de 15, 30, 60 dias, ou eu vou fazer um outro tipo de estratégia para quem eu já não consigo ter nenhum tipo de comunicação por e-mail, SMS, push, tudo isso aqui a plataforma Emblue também já tem integrado, com outras plataformas também. Né? Um exemplo que o Augusto trouxe
A plataforma consegue fazer integração com a Vtex, com a Magento, né, o Mailmante e assim por diante. São facilitadores das informações que, além de captura, você monta estratégias, monta fluxos, automações para direcionar o seu público e conseguir extrair o melhor dele. A gente não vai tirar o leite de pedra, né, Augusto? Mas a gente vai tentar, pelo menos, fazer alguma coisa que faça valer a pena, né? E o Engajados é totalmente o lado positivo da situação, né? São realmente aquelas pessoas que te acompanham, a empresa de uma forma muito recorrente e tiram o melhor proveito das suas informações. Então, só para ilustrar rapidamente, eu coloquei aqui o baldinho, né? Eu acho que é uma ilustração muito clara do que acontece nesse sentido, que é quando a gente traz numa estratégia, né, de disparo de campanhas, a gente sempre tem, oficialmente, a base dos engajados, que é aquelas pessoas que já têm um entrosamento contigo, que tem aberturas, que tem cliques e tudo mais, né? E que tem um período, normalmente, de até 30, 60 dias, mais ou menos, estourando, que a gente sabe que são relevantes, que dá para você gerar um tráfego, né? Mas aí você consegue inserir nas suas comunicações, de uma forma tranquila, cadastros novos, aí o on-site, nesse sentido, como um formulário online para opt-in e tudo mais, integrações das plataformas e afins, né, com os consentimentos propriamente ditos, tá? Eles podem participar, justamente porque são novos, precisam receber as comunicações e participar desse fluxo, mas existe um trabalho a ser feito ali com os leads mais antigos, né, para que não prejudique a sua reputação, que não prejudique a sua entrega de e-mail na caixa de entrada, né, e que possa te gerar dores de cabeça, né. Para quem é um pouco mais da área, percebe que os famosos caixas postais não existentes, hard bounces, em grandes volumes, ou os e-mails armadilhas, como eu comentei agora, prejudicam a reputação do seu próprio domínio, né, do nome da sua empresa online, e você vai gerar ali e-mails que caem na caixa de entrada, vou dizer, num volume muito menor, eles podem cair de 30% que você tinha de um resultado bom, pode cair para 5%, pode não ter entrega, pode cair tudo como spam, de uma forma para outra, pode você ser bloqueado em uma lista global, digamos assim, entre o que os provedores têm conhecimento, né, eles compartilham determinadas situações, para falar, olha, determinadas empresas estão mandando spam, então, desse cara eu não quero mais receber mais nada. E aí você prejudica a sua vida, as suas vendas, assim por diante. Então, existem algumas práticas nesse sentido, né, que a gente pode compartilhar, e também, posteriormente a esse webinar, a gente tem toda a parte de consultoria e tudo mais para poder dar esse caminho de pedras para vocês. Já pegando o tá? gancho aí, Denis, o pessoal acabou respondendo aqui, a maioria ainda não preparou a base para os contatos aqui na nossa pesquisa. Então, está na hora, né? Está na hora, e aí pegue algumas dicas que a gente deu aqui, que aqui a gente não tem muito tempo para abordar muita coisa, a gente fala só rapidamente o básico, mas aí depois entre em contato com a gente para entender melhor. Eu vou aproveitar e já soltar uma outra aqui, que é para saber o momento que o pessoal se encontra aí. E aí, Denis, a gente já está chegando... Quando você solta aí, deixa eu até falar uma coisa aqui bacana. O bate-papo tá bom aí, a gente sabe que o tempo é escasso, mas de tudo que vocês falaram, uma coisa que me chama muito a atenção é usar o poder do cross-channel, né? A combinação entre e-mail e SMS. Então, por exemplo, ações que a gente faça casadas, que a gente traga uma confirmação positiva entre e-mail e SMS podem ser bastante úteis. Por quê? Hoje em dia, praticamente todo mundo usa o seu celular, o seu smartphone na comunicação do dia a dia, né? Então, quando você manda uma confirmação positiva para um SMS, é um número de celular. Então, ali você tem algumas vantagens. Você consegue ter acesso a essa pessoa, mesmo ela estando sem acesso à internet, porque o SMS vai pelo sinal de celular mesmo. E aí você confirma que aquele aparelho, que aquele número tem um registro, que ele é válido e é de uma pessoa. E a partir disso, não só criar ofertas exclusivas e combinar o poder de ação entre e-mail e SMS, vão fazer com que as coisas fiquem muito mais dinâmicas. E aí, só para jogar aí uma sementinha para todo mundo pensar, o interessante é criar um senso de urgência para ações onde você consiga levar uma atenção maior para o teu consumidor
sobre alguma oferta exclusiva. Então, você pode mandar algum código promocional para um número de SMS, fazendo com que essa pessoa clique num link e vá já direto para a compra e já colocando aquele código. Intercalar esses canais é interessante porque você consegue fazer com que a pessoa, depois de receber o SMS, ela vá para a página, né, para o funil de vendas, e aí, com isso, fazer com que a informação que depois ela dê por e-mail no ato da compra, isso gere depois aí mais dados para que a gente consiga, né, os nossos clientes consigam fazer mais ações, né? Então, esses permissionamentos, eles são muito válidos e muito úteis, e a intercalação desses canais é muito importante. Então, acho que é uma dica aí, né, para passar para o pessoal, porque a confirmação sendo feita nesses dois canais fica muito mais poderosa e muito mais dinâmica. Perfeito, Sudan. Eu acho que a gente tem que pensar em omnicanalidade e abordar o consumidor em vários pontos de contato, o e-mail, o SMS, como você comentou. O push, o web push também funciona muito bem, e aí o usuário já dá consentimento na própria visita do site, quando ele faz o opt-in para receber um web push. E aí você tem diversos outros canais que você pode abordar o usuário também. O importante é ser conciso na comunicação e entender o momento do usuário e a melhor hora e forma de comunicar ele. Bom, pessoal, a gente está chegando já 1 hora aqui de webinar, já vamos estourar o nosso tempo aí. Se vocês quiserem dar uma concluída e, de repente, a gente abre para pergunta aqui. Tem muita coisa que a gente acho que queria falar e não deu tempo, porque é um assunto bastante extenso aí, 2 assuntos extensos, né, LGPD e Black Friday, de importância. Então, a gente não conseguiu, acho que, abordar tudo, mas deu um breve overview. Se quiserem finalizar bem rápido, 1 ou 2 minutos, e aí a gente abre para pergunta. Denis? Vamos lá. Não esqueçam que, no final das contas, estamos tratando como pessoas. Então, assim, por trás pode ter muita coisa robotizada, automatizada e tudo mais, mas as pessoas são aquelas que vão ter um impulso para a sua compra, são com elas que você vai ter essa comunicação, né? Então, respeite a privacidade daquelas que não querem, faça as boas práticas, sigam as linhas determinadas. Eu acho que o respeito que você oferece para o seu cliente transforma ele no seu fã. E, nesse sentido, um fã é aquele cara que, no final das contas, você pode ter até um valor um pouquinho mais caro do que os demais, mas ele confia em você, sabe que você o trata bem e tudo mais, e acho que, na minha opinião, é o que mais ganha em cima de tudo, né? A qualidade e a prestação de serviço nesse sentido. Então, sigam as linhas. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Agradeço aí o Augusto pelo espaço cedido, né? Um grande parceiro nosso nesse sentido, em relação à plataforma. Eu acho ela fantástica, vem de encontro com muitas facilidades, unicanalidade e assim por diante. Deixo aqui os nossos contatos, né, caso vocês queiram falar com a gente, e estamos aí, se precisar, estamos à disposição. Beleza, obrigado, pessoal, foi um prazer aí conversar com vocês. O bate-papo é longo, né? É um assunto que, se a gente criar outras lives e criar outros temas, a gente vai ter assunto. É tudo muito dinâmico. Assim como o Denis falou, a gente vê que cada vez mais ter a tecnologia a nosso favor para fazer justamente esse contato humanizado é muito importante. E é aquilo que o Denis falou, a gente tem o ponto focal sempre levar conteúdo, levar informação relevante para os consumidores, para os clientes. Não se assustem, esse é o meu relógio de parede que está tocando. Ele está bem aqui, ó. Marcando já 1 hora de live aí. E, Augusto, obrigado aí pelo espaço, obrigado aí pelo convite. A gente está sempre à disposição aí para bater esse papo. E boas vendas aí para o pessoal, né? Quem tiver aí interesse em entrar em contato com a gente, saber mais
como potencializar os resultados e a gente podendo ajudar, estamos às ordens. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Coloquei um último slide aí com os nossos e-mails, se vocês quiserem contactar diretamente. O Denis já compartilhou lá os contatos da GoToMarketing e a gente fica à disposição depois para dar continuidade no papo. Obrigado, Sudão. Obrigado, Denis. E aí, até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.